E olha só, agora a gente vai atualizar as informações sobre os protestos aqui no Espírito Santo. Os caminhoneiros, nesse momento, fazem manifestação em 10 pontos de rodovias federais que cortam o estado. Eles protestam em todo o país desde a noite de domingo, depois da derrota do presidente Jair Bolsonaro nas urnas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já determinou que a Polícia Rodoviária Federal faça a imediata desobstrução das rodovias em todo o país. O ministro reforçou que a Polícia Militar pode e deve agir para liberar as BRs e também prender manifestantes que não cumprirem a determinação. A CESP disse que a situação aqui no nosso estado está sendo monitorada. E essa paralisação também já tem impacto direto, gente, nas viagens de ônibus. Vamos ao vivo agora com Sueli Araújo. Ela está aqui na rodoviária da nossa capital e vai trazer detalhes para a gente. Como é que está o movimento por aí, Sueli? Muita gente teve a viagem, precisou ter a viagem suspensa, cancelada? Muita gente, Roberta, boa tarde para você, boa tarde para o pessoal de casa. Essa movimentação que a gente está mostrando aqui, ela não é por conta do feriado de amanhã. A gente sabe que muita gente aproveita um dia de folga para visitar parente, para passear, mas aqui, pelo menos a maioria desse monte de gente que a gente está vendo aqui, realmente é porque está tendo dificuldade com as passagens que foram compradas. Você disse que a gente tem bastante ponto de bloqueio ainda. Eu fui agora há pouco lá no Twitter da PRF para ter alguma atualização. A PRF já atualizou que pelo menos na BR-101 são 6 pontos que continuam interditados: João Neiva, Serra, Aracruz, Itapemirim, Linhares e também no município de São Mateus, no norte do estado do Espírito Santo. Na 262 também há ponto de interdição, em Domingos Martins. A Polícia Rodoviária Federal disse também que na 259, BR-259, a manifestação em Colatina e em Baio Xuguandu. Desde o último domingo, essas manifestações, elas acontecem em rodovias importantes, não só do estado do Espírito Santo, mas também de outros estados brasileiros. Eu conversei com alguns funcionários aqui da Águia Branca, que é uma empresa que opera na rodoviária de Vitória, para saber sobre a situação aqui nesta terça-feira. Alguns funcionários disseram que desde ontem viagens foram canceladas. Para a gente ter uma ideia, Roberta, 90 viagens que ocorreriam durante a manhã e início da tarde de hoje foram canceladas pela empresa por causa dessas manifestações. A Águia Branca informou que quem tem viagem marcada, está ansioso com a situação, pode sempre acessar o site da empresa, porque lá toda hora tem algum tipo de atualização. A empresa disse também que linhas intermunicipais que fariam trajetos aqui mesmo dentro do estado foram afetadas, assim como linhas interestaduais, com viagens, por exemplo, a Minas Gerais, Rio de Janeiro e também Bahia. Essas foram prejudicadas. Segundo a empresa, quando o motorista consegue um desvio, um atalho, ele faz esse caminho, mas nem sempre isso é possível, por isso as viagens foram canceladas, pelo menos 90 só nesta terça-feira. Há uma preocupação também, Roberta, com a questão do abastecimento na Ceasa, né? A gente sabe que as rodovias foram prejudicadas, afetadas, por isso há essa preocupação. A gente entrou em contato com a Ceasa para saber como é que está nesse momento ali, como é que foi o dia de hoje, e a Ceasa respondeu que 90% dos produtos que eram esperados, que vêm de fora do estado, como laranja, batata e melancia, não haviam chegado à central, pelo menos na manhã desta terça-feira. Lembrando que amanhã é feriado e não haverá abastecimento. O sindicato que representa as empresas distribuidoras de gás, o Sindigás, informou que a situação é preocupante também, porque há uma interdição parcial no trecho ali da BR-101 em Aracruz e, por isso, o deslocamento dos caminhões que chegariam para o abastecimento também foram prejudicados. Vou pedir ao Zazá para mostrar para quem está em casa como é que é a realidade aqui nesta terça-feira. Zazá, pode me acompanhar, por favor? Porque quem conhece a rodoviária de Vitória, Roberta, sabe que aqui é o ponto de embarque. Cada plataforma tem um número e aí o passageiro aguarda a chegada do ônibus. Movimentação
tensa, grande, muita gente aqui falando no telefone, avisando que vai chegar atrasado, que a viagem foi cancelada. Então, realmente, uma terça-feira bastante complicada para quem tinha se planejado, comprado ali a passagem com antecedência e acabou sendo pego de surpresa. Essas manifestações, elas começaram, né, na verdade, ainda no domingo à noite, mas aqui no estado, ontem pela manhã, elas tiveram início e desde então a situação ela é complicada. A PRF disse que está conversando ali com os manifestantes, tentando desobstruir a via, mas por enquanto a gente tem ainda interdições em rodovias importantes aqui no Espírito Santo. Roberta. Tá certo, Suelen, obrigada, viu, pelas suas informações. Se você tiver novidades, só chamar a gente. Inclusive a gente vê que o movimento ali na rodoviária, né, por ser numa terça-feira, são exatamente 2 horas e 29 minutos, está bem movimentado pelo dia da semana, pelo horário. Obrigada, viu, Suelen? E agora pela internet eu vou conversar com um advogado especialista em direito do consumidor, Sérgio França. Obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Fala Espírito Santo. Doutor Sérgio, vai explicar pra gente, né, o que as pessoas que compraram passagem e não conseguiram embarcar, o que elas devem fazer. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos que nos assistem. Sem dúvida, essa é uma situação excepcional, né? Até porque tanto fornecedor quanto consumidor não esperavam, né? Isso não é previsível de se acontecer, né? Nós temos aí bloqueios em diversas rodovias federais e estaduais que acabam impossibilitando essas viagens de ônibus pelas empresas. E aí, então, o consumidor, ele fica prejudicado, ele não deu causa a que isso acontecesse, por óbvio. Mas também o fornecedor também não deu causa a isso que a gente chama de caso fortuito ou força maior. Então, nesse caso, a gente aplica uma série de princípios do Código de Defesa do Consumidor, como, por exemplo, o princípio da vulnerabilidade do consumidor, que ele é considerado a parte mais fragilizada, né, na relação de consumo ali por natureza. Essa previsão ela é constitucional e também no próprio Código. E também o princípio da proteção integral e universal. Nesses casos, então, mesmo o consumidor não tendo dado causa a esse cancelamento do contrato de transporte terrestre, nem mesmo também o fornecedor, mas cabe ao fornecedor, aplicando-se a teoria do risco-proveito, que é conhecido popularmente como risco do negócio. Esse risco do negócio ele está sempre com o fornecedor, ele não pode nunca ser transferido, né, ou mesmo dividido com o consumidor. Então, nesse caso, aplicando essa teoria do risco-proveito, cabe ao fornecedor restituir integralmente o valor que foi pago pela tarifa, sem a cobrança de qualquer cláusula penal, né, qualquer encargo, juros ou multa contratual. Ele tem que devolver integralmente tudo que foi pago ao consumidor e aplicando-se também o princípio da reparação integral dos danos, aquele consumidor que porventura tenha sofrido qualquer dano, né, seja de natureza material ou moral. Por exemplo, o consumidor ele precisa se deslocar até a rodoviária, muitas vezes ele vem de longe, né, e paga ali por esse deslocamento. Ele teve ali esse cancelamento do seu contrato de transporte e vai ter que pernoitar perto ali no município da rodoviária, ele tem que arcar com o serviço de hotelaria, por exemplo. Então, todos esses prejuízos se enquadram no prejuízo de ordem material e ele deve ser ressarcido pelo fornecedor de serviço. Então, uma água, um almoço, porque tem gente que às vezes chegou ali cedo, não conseguiu ainda viajar, né? Uma noite, uma hospedagem que se precisar também. Tudo isso a empresa deve arcar, tem que arcar com isso. E a empresa que não arcar, doutor? E aí, como que a pessoa comprova? Tem que juntar as notas fiscais? Exatamente, Roberta, muito bem lembrado, porque nesse infortúnio todo que foi causado ali ao consumidor, o fornecedor, como ele tem o risco do negócio atraído para si, ele tem que arcar com todas as necessidades principais ali que o consumidor tenha. Ali, enquanto está aguardando ali a remarcação do seu transporte, ou mesmo um cancelamento e tenha que voltar para sua residência, né, arcando com isso, ou pernoitar em algum hotel, tem a questão também da alimentação. Então, essa responsabilidade ela é integral do fornecedor de serviço, no caso, a empresa de transportes. Ela tem que arcar com essas necessidades principais, que são básicas, né, do consumidor, inclusive também fornecendo facilidades de comunicação, né, para que ele possa avisar para as pessoas do destino ou de casa que não vai poder chegar ali de acordo com aquele contrato que foi firmado originariamente. E então o fornecedor que se recusar a cumprir com essas necessidades básicas do consumidor, o consumidor vai ter, né, infelizmente, ali que arcar por conta própria, mas ele deve guardar todos esses recibos, todas essas notas fiscais, guardar ali para poder pleitear futuramente junto aos órgãos fiscalizatórios, né, a ANTT,
por exemplo, ou mesmo os órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs do estado ou do município, para poder pleitear esse ressarcimento desses danos morais que ele, porventura, veio a sofrer, ou mesmo se optar também por acionar o Poder Judiciário por meio de juizados especiais ali, se ele entendeu que o aborrecimento, o transtorno que ele passou em razão desse inadimplemento, desse descumprimento contratual, ultrapassou ali o razoável, e ele pode pleitear uma indenização por danos morais, e para isso ele tem que procurar o Poder Judiciário. Tá certo, tudo muito bem esclarecido, doutor Sérgio França, obrigada pela sua participação aqui no Fala Espírito Santo mais uma vez, um grande abraço, viu? Boa tarde.